Shalom, meus amigos, shalom, minhas amigas. Bem, eu estou vindo aqui fazer esse vídeo no começo da aula para fazer uma correção sobre um erro que eu cometi. Mais ou menos no 10, 50 segundos por aí, eu estou falando sobre dual. Eu fiz uma confusão, ok? Eu falei que Regaline significa calça, a tradução é calça. Não. Regaline com pernas, não com pernas. Regaline. Calça, a tradução seria Mirnasai, ok? Então, só fazendo essa tradução aí, só fazendo essa correção, porque eu cometi esse erro. Então, estou vendo aqui pedir desculpas e me corrigir. E agora eu peço que você assista o vídeo e sempre com aquele pedido. Gostou? Aquele like. Não gostou? Aquele dislike. Cometi algum erro além desse que eu estou me corrigindo agora? Digita nos comentários, ok? Também preciso, eu não sou perfeito, eu posso errar e eu admito quando eu erro, não tem problema nenhum com isso, ok? Shalom, shalom. Shalom, shalom, meus amigos. Vamos aqui para a nossa quarta parte do nosso estudo dos anjos, ok? Mas esse capítulo que nós vamos analisar, eu quero ir bem devagar com vocês, porque eu acho que a gente vai de encontro a um entendimento que nós temos normalmente devido à nossa tradução. Como, entre aspas, eu estou falando a princípio com pessoas que podem não entender de hebraico. Claro que eu espero que tenham pessoas que entendam também do que eu estou falando de hebraico, mas eu tenho que entender que a gente tem que mais ou menos que nivelar por baixo. Então, eu posso estar falando para pessoas que não sabem nada de hebraico. Então, eu tenho que ir bem devagar, ponto a ponto, ok? Então, nós vamos analisar esse capítulo bem devagar. Se eu tiver que fazer dois vídeos, eu vou fazer dois vídeos, ok? Mas eu quero fazer vídeo de 30, de 15 minutos. Então, estou aqui já com o reloginho aqui para não passar, que às vezes eu me empolgo e falo demais. Então vamos lá. Nós analisamos no outro vídeo Gênesis 16, depois Gênesis 18. Agora nós vamos analisar Gênesis 32. Deixa eu seguir aqui para o texto. Bem, eu vou fazer uso aqui, vamos lá para o texto, de traduções das Bíblias que normalmente nós temos, que nós lemos, de algumas versões. A revista e atualizada, Almeida Revista Atualizada, Nova Versão Internacional e Almeida Revista e Corrigida. Tá? Eu vou analisar aqui o capítulo 32, os versos 1, 2 e 3. Ok? Então, vamos começar na Almeida Revista Atualizada, versos 1, 2 e 3. Também Jacó seguiu seu caminho, e os anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo. Quando os viu, disse, ou seja, Jacó disse: Este é o acampamento de Deus. E chamou aquele lugar Maanaim, ou Manaim em português. Então Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, Simão, a terra de Seir, ou Seir, território de Edom. Vamos agora para a nova versão internacional. Jacó também seguiu seu caminho, e anjos de Deus vieram ao encontro dele. Quando Jacó os avistou, disse: Este é o exército de Deus. Por isso, deu àquele lugar o nome de Maanaim. Maanaim. Jacó mandou mensageiros adiante dele, a seu irmão Esaú, na região de Seir, território de Edom. Agora vamos para a versão da Almeida, Revista e Corrigida. E foi também Jacó o seu caminho, e encontraram-no os anjos de Deus. E Jacó disse, quando os viu: Este é o exército de Deus. E chamou o nome daquele lugar Maanaim,
Maanaim. E enviou Jacó mensageiros diante da sua face a Esaú, seu irmão, a terra de Seir, território de Edom. Bem, nós temos aqui três versões, três das versões que nós mais conhecemos da nossa Bíblia na língua portuguesa. Quando nós lemos o versículo 1, nós não temos basicamente a mesma coisa, né? Que o centro é Jacó viu anjos de Deus. E a gente sabe que quando a Bíblia fala anjos, está falando dos seres espirituais, né? Quando a nossa versão em português cita anjos, está falando daqueles seres espirituais, sobrenaturais. Agora, quando nós vamos para o verso 2, nós vamos ter uma diferença de tradução. A revista ao meio da revista atualizada, ela vai citar acampamento de Deus. A nova versão internacional, ela vai falar exército de Deus. A Almeida Revista e Corrigida também vai falar exército de Deus. Então, nesse primeiro vídeo, nós vamos tratar apenas desse assunto. Exército ou acampamento? É diferente? Muda o significado do texto? Bem, para mim, sim. Para mim, exército, para a Bíblia também, e para as pessoas também, normalmente, exército são, vou te colocar, homens ou seres que estão preparados para uma guerra. Isso é um exército, né? Vou colocar modernamente falando, pessoas capacitadas ou não, mas reunidas prontas para uma guerra. Isso é um exército. Ou prontas, quando digo prontas para a guerra, não estou falando prontas para uma guerra eminente que vai acontecer hoje ou amanhã, mas são pessoas que, teoricamente, estão prontas para uma guerra, seja lá quando essa guerra vai acontecer, mas estão prontas, ok? Agora, um acampamento, não. Um acampamento é um local com barracas onde pessoas estão ali ou descansando, ou nós podemos ter, sim, um exército que está num acampamento, ok? Um acampamento pode alocar um exército, mas não necessariamente que todo acampamento seja para um exército. Mas, enfim, quem está correto no uso das palavras? É a Almeida Revista Atualizada, que usou acampamento, ou é a Nova Versão Internacional e a Almeida Revista e Corrigida, que usou a palavra exército? Bem, vamos seguir. Exército. A palavra exército em hebraico, ela no singular é tsavá. Tsavá, exército. No plural, exércitos. Nós temos tsevaot. Tsevaot. O que vai fazer aqui são essas três consoantes. Tsad, vet, aqui no caso, e o aleph. É o que nós temos aqui também. Tsav, vet, aleph. E nós temos aqui essas duas letrinhas, né, essas duas consoantes. Opa, não estou conseguindo marcar só as duas, né? Que é uma marcação de plural, que é o outro. Não estou conseguindo marcar. Tseva ot é uma marcação de plural no feminino. Bem que às vezes é masculina, mas enfim. Tseva ot, exércitos. Então aqui eu coloquei um versículo, coloquei em hebraico, tá? Depois vocês confiram na Bíblia de vocês em português. Ko amar Adonai Yehová Tsevaot. Porque assim disse Adonai, meu Senhor, Yehová Tsevaot, Senhor dos exércitos, né? Tetagrama, dois exércitos. Então, Isaías 22:15. Tsevaot, exércitos. Vamos para a próxima agora e vamos lá. Acampamento. Como é acampamento em hebraico? Acampamento em hebraico é mahané, essa palavrinha que nós colocamos aqui em cima. Mahané.
Mahané. Então, essa palavra, ela se repete dentro do capítulo, tá? Então, vamos ver se dentro do capítulo o tradutor ou os tradutores das versões usaram exército ou acampamento. Aqui nós temos a palavra no versículo 3. Vayamer Yaakov kasher ha'amachane. Ou seja, e disse Yaakov quando viu o acampamento de Elohim, Mahané Elohim, este acampamento de Elohim, este acampamento de Deus. Assim está no versículo 3. E disse Yaakov quando viu este acampamento de Elohim. E chamou Shem Hamakom, o nome daquele lugar, Mahanaim. Mahanaim é aquilo que está escrito na nossa Bíblia em português. Porém, em português, aqui eles transliteraram. Porém, aqui em cima, eles traduziram. Ou eles deveriam ter feito traduzido na primeira parte e na segunda, ou transliterado na primeira e na segunda. Criou confusão na nossa cabeça quando eles fazem uso da tradução aqui na primeira parte, quando diz: e disse Jacó quando viu o acampamento ou o exército, né? Vemos aqui que o certo seria acampamento. Mas criou-se uma confusão quando na primeira parte ele traduz para acampamento e na segunda parte, que a palavra aparece, ele não traduz, ele translitera. Mahanaim. Mahanaim é o dual. Mahanaim dual é quando nós temos duas vezes a mesma coisa. Mahanaim, ou seja, acampamentos, dois acampamentos. Dois acampamentos. Dual é sempre dois. Ok? Então, qual é a palavra certa para ser usada no versículo 3? Exército ou acampamento? Acampamento. A palavra é Mahané e não Tsavá. Então, Jacó viu um acampamento de Elohim. E ele deu o nome daquele lugar Mahanaim, acampamentos, dois acampamentos. Porém, essa palavra ela volta a aparecer lá no verso 7. Vou pegar aqui minha Biblinha no celular, né? E vamos como está escrito. Jacó teve muito medo e ficou aflito. Dividiu em dois bandos o povo que estava com ele, bem como os rebanhos, os bois e os camelos. Então, nós vamos aqui agora para o nosso texto, que nós escrevemos aqui. Deixa eu chegar aqui para cima. Tá? E teve Yaakov muito medo e angústia. Parhatza et Raam, e dividiu o povo, o povo que estava com ele, em rebanhos e vacas e camelos. Então, o que nos importa é aqui embaixo. Lishnei Mahanot. Lishnei Mahanot em dois acampamentos. Então, legal é que nós temos aqui, né, no versículo 3, a palavra no singular, Mahané. Nós temos o dual, Mahanim, Mahanaim, desculpa, Mahanaim. Nós temos o plural, Mahanot. A gente vê que quando é dual, ele não tem que especificar se é 2, 3, 4, 5, porque Mahanaim é dual, são sempre dois. Mas aqui no Mahanot, ele exemplifica que são Shnei Mahanot, ou seja, em dois acampamentos, que causa confusão em nós mais uma vez, que lá em cima, uma hora ele traduz por acampamento, mas no versículo 7 ele traduz por bando. Porém, em hebraico é a mesma palavra, Mahané. Então, é impossível
você traduz, quer dizer, impossível não é porque foi feito, mas é errado você traduzir o Mahané no versículo 3 como exército. Não. Se você pegar essa palavrinha aqui, essa raiz, e botar lá no Google e colocar pesquisa por imagem, você vai ver que você vai ver acampamento, você vai ver barracas armadas em um local. Você não vai ver um exército, né? Mas é que eu falei, pode haver um exército num acampamento. Um acampamento pode alocar um exército, mas não necessariamente é um exército. Um acampamento pode alocar, no caso aí, alocou Mal-Ahrim. Agora, esses Mal-Ahrim eram seres de carne e osso como nós, ou eram esses seres espirituais sobrenaturais que hoje nós conhecemos como anjos? Então, esse é o tema do nosso próximo vídeo. Não percam, ok? Shalom, shalom.